Então, bom dia os irmãos, às irmãs, às pessoas aqui, a todos nós e a mim também, glória a Deus. Então, Isabel, estás a fugir da câmara? Glória a Deus. Então, fica aqui, glória a Deus. Queres-te sentar? Mas é bom ter aqui também a tua voz. Então, vamos louvar o Senhor. O que é que a Bíblia diz acerca de louvar ao Senhor? Aleluia. Entrar na sua presença com louvor. Entrar na sua presença com clamor. Com louvor, Com gratidão. Com gratidão. Então, tudo quanto tem fôlego, eu falo isto muitas vezes, louva ao Senhor. Então, vamos louvar ao Senhor. Tenham uns passarinhos, louva ao Senhor. Temos umas plantas em casa, louva ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, fôlego é vida. Então, Deus é o autor da vida. Então, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Então, vamos louvar ao Senhor. Já estivemos orando em espírito. Diz a palavra de Deus que o que fala em língua estranha não fala aos homens, não telefona aos homens. Pessoas telefonam a toda a gente. Fala língua estranha, não telefona aos homens, senão a Deus. Pois ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Isto é uma brincadeira. E a seguir vamos louvar a Deus. Às vezes ali em Faro, às vezes já tenho ido assistir uma reunião na igreja do amigo, e havia sempre um colaborador, quando estava o telefone, fora da reunião, é evidente, vinha-se meter o pé assim disfarçado, vinha-se meter o pé para ouvir as conversas. E eu disse uma vez assim, irmão, tal, não vou dizer o nome como é lógico, venha aqui para o pé de mim para ouvir as conversas. Ele fugiu logo, glória a Deus. Às vezes as pessoas de mais idade são um bocadinho mais matreiras, mas ainda deve ser matreiras, deve ter um coração sincero para nós próprios, com as outras pessoas, e porque o Senhor Jesus vê tudo. Então, tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, a fazer as coisas com segundas intenções, porque Deus vê o nosso coração. Glória a Deus. Quando a gente semeia no reino de Deus, semear com fé, porque Deus ajuda e abençoa as nossas sementes. Glória a Deus. Fazermos alguma coisa no nosso trabalho, mesmo que às vezes a gente não goste, fazemos para Jesus. Mesmo que limpe a casa de banho, no outro dia fui à casa de banho do modelo e aquilo não tinha lá o pincel, fiz várias descargas de água, deixei aquilo tudo limpinho, conforme eu gosto. Então estamos a fazer para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, fazer as nossas coisas como fazer para Jesus. Não é só na reunião, porque no outro dia estava aqui a visitar na feira uma senhora líder dos escuteiros e falei de Deus a ela, de Jesus, que Jesus é o caminho. Ela disse, agora estou aqui para essas coisas. Estou aqui numa missão. Então, mas a sua missão, não põe Jesus na sua missão. Quem é que você põe na sua missão? Eu não estou aqui para isso agora. Então, Jesus é lá na Igreja Católica onde está a idolatria. Um pastor no Brasil vende carros e pede a ajuda de Deus e pede a direção de Deus, que acho muito bem, e depois diz assim, ele é mistura de Deus no negócio. Então, e ele respondeu e bem, então quer que misture o diabo. Pessoas quando andam no ocultismo, tudo bem. Então quer que misture o diabo. E ele diz, dobra os joelhos, os colaboradores dobram os joelhos e oramos antes de começar a trabalhar. Claro, assim é que deve ser. Então, alguns é o ocultismo, é velas, é bruxarias, é tudo. A gente somos cristãos, acreditamos em Deus no culto ou na reunião e em todo e qualquer lugar. Em ontem de manhã fui correr, mas orei um bocadinho e dobrei o meu joelho e disse, Senhor Jesus, obrigado pela vida e pela saúde. E sabe uma coisa? Ia a correr no calçadão e ouvi se houver não sei quem, a dizer, a pessoa tal teve um AVC. E eu pensei logo, fui logo ouvir isto agora. Mas ouvi. Continuei a correr, glória a Deus. Lá no bairro do Checulo vinha um senhor de cadeira de rodas. Ele cumprimentou-me, cumprimentei-o também, porque às vezes ajuda esse senhor a subir na rampa. E já lhe falei de Jesus, ele disse, eu não quero nada disso. Mas ele estava de cadeira de rodas, tinha uma mão que já não funcionava bem e com a outra a empurrar o carro. E eu no meu coração disse, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui cheio de vida e cheio de saúde, glória a Deus. Então tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor e agradecermos a vida pela saúde. E fui a correr, nem muito rápido, mas já viu. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como água, correm. Ninguém pode correr se estiver numa cadeira de rodas ou se estiver deficiente. Sobem com asas como água, correm e não se cansam.
E eu corri e não me cansei, caminho e não me fadei. Então, temos sempre motivo para nós louvarmos ao nosso Senhor. Temos sempre motivo para nós louvarmos ao Senhor. E agora estou a dar a semente que o Senhor me deu, que o Senhor me dá sempre. A semente da palavra. E depois semeamos a semente do nosso dinheiro, da nossa vida, porque a nossa vida e nós próprios, tudo é uma semente. Então, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Pessoas encurtam a vida deles, Deus tem a missão deles, encurtam a vida deles, fazem a vida deles, não querem saber nada de Jesus. E depois partem da terra prematuramente, têm doenças, têm problemas, e essa não é a vontade de Deus, e o diabo anda-se a rir das pessoas. Então, vamos nos juntar a Deus, vamos estar aqui, vamos estar a ouvir a palavra de Deus, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos são acrescentadas. Não anda a dizer a minha doença, a minha pobreza, preciso dormir, preciso estar com o meu namorado, com a minha namorada, isso tudo passa. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembre-se que a vida é uma passagem aqui na terra para todos nós. E o que é que fazemos com a vida preciosa e maravilhosa que o Senhor Jesus nos dá? Pessoas que têm problemas de estômago. Senhor, eu falo cura e vida sobre pessoas que têm problemas de estômago em nome de Jesus. Pessoas têm problemas e dizem, quando os problemas se resolverem vou servir a Deus. Não se engane, você não tem intenção de servir a Deus. Mude o seu coração, dobre os seus joelhos, que é tempo da gente se arrepender e tempo da gente se voltar para Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando tiver a minha casa resolvida, as obras lá na casa, os meus filhos casados, vai sempre haver problemas. Temos que sempre confiar no Senhor. Sempre confiar no Senhor. Sempre nos ligarmos ao Senhor. Sempre ligar ao Senhor. Sempre buscar ao Senhor. Sempre buscar ao Senhor. Sempre buscar ao Senhor. Há pessoas que pararam no tempo espiritualmente, sempre buscando ao Senhor. Há pessoas que visitam uma igrejinha, outra, são pastores, vão dar uma palavrinha, mas Deus nos chamou para isso. Deus não te chamou para isso, Paulo de Jesus. Deus te chamou para líder de louvor, para estares comigo, para ouvires a palavra de Deus e compartilhar. Andas num sítio, andas noutro, a tua esposa anda noutro e és infeliz no teu coração. Mostras que és feliz, mas não és. Então, como profeta, declara a palavra de Deus. Vamos louvar e bendizer ao Senhor. A presença de Deus já está aqui. Aleluia. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Estou entrando na presença do Senhor. Aliás, já estamos. Meus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, não só me faz, mas sou feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Estou entrando na presença do Senhor com gratidão, cada vez mais, com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Oh, quão grande é o nosso Deus, é grande. Quão grande é o nosso Deus. Pode abraçar uma pessoa aqui, outra em Lagos, outra na Austrália, outra nos Estados Unidos. É o nosso Deus, quão grande. Oh, quão grande é o nosso Deus. Como é que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força ativa. Oh, meu incrédulo, arrepende-se e recebe Jesus. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus.
Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus, outra vez. Oh, quão grande é o nosso Deus, oh, cantemos. Alguns dizem, oh, quão grande é o diabo, nós dizemos, oh, quão grande é o nosso Deus. Alguns dizem, grande é a tribulação. Oh, quão grande é o nosso, oh, quão grande. Oh, quão grande é o nosso. Alguns dizem, oh, quão grande é o meu problema, nós dizemos, oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é a conta, nós dizemos, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso, outra vez. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso. E depois, oh, quando eu penso no amor de Jesus, o maiastro a liderar, eu penso no que Ele fez por mim. A minha alma louva, aleluia, glória a Deus por me ter salvo. Quando eu penso no amor de Jesus, quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia, glória a Deus por me ter salvo. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui, dá vida e saúde a todo o meu ser, os meus olhos. Ele está aqui, dentro no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui. Por isso venham para cá, Deus está vivo aqui. Ele está aqui, alguns sítios Deus está morto, Deus na cura lá, nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta, eu tenho a vida de Deus em mim, oh, eu tenho a vida de Deus em mim. Não tenho a vida, a natureza e a sua habilidade, eu tenho a vida de Deus em mim. É isto que me faz cantar, mas isto que é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou, é isto que me faz cantar. E ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. E esta alegria, alegro sempre no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro sempre no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Esta alegria não vai mais sair, não. Alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E o crente ora, e o fogo cai, e o salvo em Cristo sabe para onde vai. Vai para o céu, ó para o céu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. À sombra do Senhor, sombra omnipotente, descansarão.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, omnipotente descansará. Rei do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Vem, Santo Espírito. Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Jesus, em tua presença, ó Jesus, reunimos-nos aqui, ó Jesus. Contemplamos tua face, ó Jesus, e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, oh, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, ó, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, ó, estamos nós aqui, ó, estamos nós aqui, ó, nós, e tu és digno de toda a honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, recebe o nosso louvor, Jesus. Só tu és digno de toda a honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, recebe o nosso louvor, Jesus, pois
pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos, é obra das tuas mãos. Sabedoria, tudo fizeste, meu Senhor. Com sabedoria, tudo fizeste, meu Senhor. Abba, Pai, te louvo e te agradeço. Abba, Pai, minhas mãos a ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te. Abba, Pai, oh Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, é Paizinho querido, ouvi-te agradeço, adoremos ao Pai, Abba, Pai, o nosso verdadeiro Pai, minhas mãos a ti levanto, ó Senhor, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te, Abba, Pai, pois teu amor e grande poder me atraem, ó Santo Espírito, me levanto ao adorar-te, Abba, Pai, oh, nós estamos em terra santa, e eu sei que anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, oh, a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra. Oh, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra santa. Aleluia. Pai, nós estamos louvando em terra santa. Te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nome de Jesus. Podemos todos nos sentar. Eu hoje, quando chegou à altura, ou quando está a chegar à altura de sentar, quase que me distraí também me a sentar, embora Jesus, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os discípulos em particular, dizendo quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus continuou a falar com eles. Jesus muitas vezes pregava sentado para poupar o corpo dele, mas não quer dizer que a gente tenha que pregar de pé. Eu estou a pregar de pé por causa da câmara, da filmagem, mas quando foi para sentar, pensei também em me sentar. Quando eu estive no ministério, que liderava lá, era pastor, e liderava outros pastores, pastor de pastores, e a determinada altura, dirigido por Deus, saí lá daquele ministério e voltei novamente para o Algarve e pensei, não foi o Senhor que me trouxe o pensamento, fui eu que pensei. Eu já não quero saber de igrejas, já não quero nada, vou para uma igreja onde se fala de Jesus, onde tenho o poder de Deus, fico lá sentadinho,
ouça a palavra de Deus, semei os meus dízimos, semei as minhas ofertas, mas isto de pregar já não quero. Já estou farto disto, já fui maltratado, já fui enganado, já fui esfalhado e a gente larga a nossa vida e depois viemos servir a Deus e mais isto e mais aquilo. Pessoas, alguns compreendem bem o que eu estou dizendo, outros só ouvem, mas aquilo não diz nada, mas há muitas pessoas que me conhecem, compreendem exatamente o que eu estou falando, tiveram no mesmo barco e alguns ainda estão. E eu pensei, vou estar sentado, ouço só a palavra de Deus, honra a Deus, que os dízimos, ofertas, e estou lá sossegadinho. Mas isso às vezes há coisas que aos nossos olhos parecem muito bonitas e muito lógicas, mas esse não é o plano, não é o propósito de Deus para as pessoas. Então, e Deus não agarra ali no clarinho e diz, vais pregar, ou trouxe-te aqui a orelha. Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, muitas vezes, outras vezes faz um bocadinho diferente, com o seu amor e com a sua misericórdia vai tocando no coração. Às vezes parece que não toca, mas vai tocando. A gente pede a ajuda dele, às vezes parece que Deus não ajuda, mas vai ajudando. Só que às vezes nos faz as coisas assim muito rápidas. E então eu sei hoje, passado de 20 anos de ter saído lá, que Deus me chamou para pregar. Glória a Deus. Até tinha tudo, tinha dinheiro, tinha isso tudo, mas faltava alguma coisa. E a coisa que faltava era fazer a chamada de Deus. Então Deus nos chama a todos nós. Deus não chama só as pessoas para receber Jesus e estar ali sentadinhos na cadeira, honram a Deus com os dízimos, venham com um fato bonito para a igreja ou para a reunião, oram em línguas e não querem mais nada. Mas Deus nos chamou com um propósito e uma missão. A gente pode e deve de orar, dobrar os nossos joelhos e pedir a ajuda de Deus. E antes de continuar, Deus curou-os. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há pessoas que têm dores fortes de cabeça. Dores de cabeça, creio que é problemas de tensão arterial. Jesus curou hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura e ajuda, e há pessoas que estão recebendo cura, ajuda e vida de Deus para nós servirmos ao Senhor. E servireis ao Senhor vosso Deus, não ao mundo, não a nós, não aos nossos propósitos. Eu servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, que o pão é a nossa vida, é a nossa comida, é o nosso dinheiro, tudo. E abençoará o vosso pão e a vossa água, e tira do meio de nós as enfermidades. Glória a Deus. Então já há uma promessa. Deus galardoa e recompensa. E servireis ao Senhor vosso Deus. Hoje estamos aqui servindo, louvando a Deus, ouvindo a palavra, semeando no reino de Deus. Quando sairmos daqui falamos de Jesus às pessoas, oramos, tudo. Servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoa o vosso pão, a vossa água, e tira do meio de vós as enfermidades. Há pessoas que têm problemas de zumbidos nos ouvidos. É como uma palpitação, é como um barulho no interior do seu cérebro, no interior do seu ouvido, dos seus ouvidos. Eu falo unção de Deus sobre os seus ouvidos em nome de Jesus. Você simplesmente tem que acreditar e receber. Quando a gente se conecta com Deus, acreditar é a chave, é o interruptor. Quando a gente acredita, a cura começa a vir até nós em nome de Jesus. E sem mais demoras vou entrar na minha mensagem, que não é a minha, é que Deus me impulsionou, e com a ajuda do Senhor Santo e Espírito. E o Senhor Santo e Espírito me desviar mais para um lado ou mais para o outro, eu vou com Ele e Ele vai comigo. Eu sou um com Ele e Ele é um comigo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive a mim. Então vou cooperar com o Espírito Santo de Deus, ser sensível à sua voz, à sua presença, e não estou aqui no meio de uma aflição para ver se digo todos os versículos bíblicos e falo muito rápido e olho ali letra por letra para não me engasgar. Não me preocupo com isso.
estou na presença dele, oro todos os dias, medito na palavra, e se o Espírito Santo de Deus me levar para um lado, eu vou. Se me levar para o outro, eu vou. Glória a Deus. Já viu Jesus um dia, estava na presença do Espírito Santo, havia um homem que era cego. Jesus cuspiu no chão, não é ética, não é higiênico, fez lodo, esfregou nos olhos do homem, mas que falta de higiene. Esfregou nos olhos do homem e vai-te lavar no tanque. E o homem ficou curado. Para já o homem que estava cego não via que estava a cuspir no chão. Ficou curado. A gente tem que seguir o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pessoas vivem sempre pela razão. Nós vivemos pela fé. Fé em Jesus. Não é fé em Fátima. Antes de avançar hoje, o título da minha mensagem é crer. Crer no que Deus diz. Há pessoas que às vezes têm sonhado, e ultimamente têm sonhado com pessoas que já morreram. Ou pessoas que já partiram de terra. E pensam que é Deus a falar para fazer umas missazinhas, umas velazinhas, pagar uma missa dos defuntos, mas Deus nunca fala connosco através de pessoas que já morreram. Ouça outra vez. Deus nunca fala connosco através de pessoas que já morreram. Mas Deus, dessa pessoa pede querer trazer algum recado. Deus nunca fala connosco através de pessoas que já morreram. Para cristãos, evangélicos e tudo. Deus não fala através de pessoas que já morreram ou partiram da terra. Deus fala através da sua palavra, do seu Espírito Santo, de homens de Deus ungidos. E Deus hoje está a falar pela minha boca para si. Então não anda a seguir sonhos, nem alimentar sonhos de pessoas que já morreram. Mas Deus pode querer dizer alguma coisa. Esqueça, Deus não fala através de pessoas que já morreram. E às vezes pessoas alimentam isso e guardam fotografias de pessoas que já faleceram e abram as portas do oculto e começam a entrar demónios na vida dessas pessoas. Sabe porquê? Com rasas, com coisas esquisitas, com defumadores, e depois começam-se a sentir mal em casa, e um mal-estar, e começam a ver vultos à noite, e vão ao psicólogo, e vão isto, e vão aquilo, é mais medicamentos. E depois começam a entrar numa depressão profunda, ao desequilíbrio da tensão arterial e uma série de coisas porque entraram em caminhos errados. Então servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tira do meio de nós as enfermidades. A gente não é para servir à idolatria, nem é para servir a mortes, é para servir a Jesus. Não o menino Jesus, Jesus que morreu e ressuscitou. Há pessoas que têm problemas de cálculos renais, de pedras no rins. Jesus está a curar agora. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, debaixo da unção de Deus, que as pedras no rins se desfaçam literalmente e saiam sem qualquer dor em nome de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que pessoas dizem testemunha de Jesus ou testemunha de Jeová? Lá o Jeová deles não cura. Mas Jesus é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No outro dia um senhor que se diz testemunha de Jeová e disse: Senhor Sebastião, eu vou dizer o nome, Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. É verdade, é verdade. Mas você não está a ter vida em abundância. E comecei a falar com ele, mas quem é você para dizer que eu não estou a ter vida com abundância? Não está. Você está a viver em depressão, está a viver em angústia, e você precisa de fazer aquilo que Jesus disse a Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É assim que está lá em João 3:1. Mas só saber não chega. E como é que eu faço isso? Ele é todo já arrogante comigo. Mas como é que eu faço isso? Precisa de se arrepender, dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida,
entre no meu coração, abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador em nome de Jesus. Estava ali a outra suposta irmã dele, anda para aqui a ajudar mais coisas. Ele foi-se embora. Foi-se embora muito chateado. Eu disse, olha, o profeta falou consigo porque você anda a pedir a ajuda de Deus. Então Deus usa-se de homens de Deus ungido, pessoas ungidas, para levar a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E depois a líder dos escuteiros, a conversa passou para um lado ou para o outro, e eu disse, a senhora precisa de acreditar em Deus e precisar da ajuda de Deus. Mas ela não queria, porque segundo ela estava numa missão importante. A missão importante era uma mesa que punha ali uns brindezinhos, vendia uns bolinhos para ganhar um dinheirinho, nada nenhum mal nisso, para ganhar um dinheirinho, mas estava numa missão importante. Então, a missão era tão importante que Jesus não podia estar ali. Até disse, então você, falar em voz alta para toda a gente ouvir, você só acredita em Deus lá na Igreja Católica, tem que se arrepender da idolatria e sair dessas coisas. Em Êxodos 20 diz, então falou Deus, não fui eu nem nenhuma religião. Êxodos 20, versículo 1. Eu digo os versículos para as pessoas verem na Bíblia que está lá escrito. Mas isso está na Bíblia, mas isso não interessa. Não interessa. Claro que interessa. Então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo da terra. Não te encurvarás elas, nem as servirás. Porque eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então falei a palavra. Nós somos chamados para falar a palavra de Deus. E depois olhei para outra tenda, vi um senhor que eu já falei, ele dizia lá na tenda dele que vende pulseiras, as pessoas punham a mão lá em cima de um livro e o desejo que eles queriam se concretizava. Eu disse, eu não ponho a mão em cima de nenhum livro. Eu ponho só a mão em cima da Bíblia. A gente não deve de andar em superstições e rasas, porque só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E no outro dia, não daquele dia, mas já uns dias atrás tinha falado de Jesus com ele. E depois chamei-o, ele chama-se Alexander, é espanhol. Alexander, como estás? Quero-te convidar a vir à minha reunião, que não é a minha reunião. Este domingo não posso, estou com a família, mas no próximo domingo eu vou lá estar. Então oramos também em nome de Jesus, pelo Alexander, para que Deus abra os olhos da sua mente e do seu espírito para se juntar aqui conosco. E ele disse, mas eu acredito em Deus. Porque as pessoas acreditam em Deus, Deus manda emissários ou profetas dele para anunciar a verdade, que é Jesus. Então nós somos um semeador. Então, conforme eu disse, o título da mensagem é crer no que Deus diz. Né? Eu creio. Eu creio. Crer no que Deus diz. E Jesus disse, há pessoas que dizem, os copistas da Bíblia dizem que Marcos 16,15 não foi impulsionado. Os falsos testemunhos, antes tinham Marcos 16,15 na Bíblia, retiraram Marcos 16,15. E a gente não deve de acrescentar nem diminuir o que está na palavra de Deus. Perdão. Então, Marcos 16,15, Jesus diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Disse e diz. Quem crer é moeda. Crer é moeda no mundo do espírito. Crer é moeda que atrai os milagres. Quem crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer. Hoje vou falar muito acerca de crer. Cri. Não é o gri, é cri. Tu roubaste o meu versículo bíblico, do cri. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Só por crer, por não crer é condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Não é toda a gente. Não é porque é evangélico, não é porque entregou a vida a Jesus. Seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão os demónios, que há pessoas que têm demónios. É doença, é enfermidade, é pobreza atrás de pobreza e recebem muito dinheiro. Expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Em línguas não é para hoje, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, têm autoridade sobre as trevas, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. As nossas mãos podemos e devemos pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Deus nos deu poder e autoridade para restaurar, para curar. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos. Uma vez um irmão disse a ti, se eu ponho as mãos sobre os enfermos e não acontece nada. Estava falando com a esposa. E a esposa disse, pelo menos tantas. E ele começou a pôr e começou a ver resultados. E começou a pôr, como é que tu sabes que não funciona? Crer é importante. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu, quando estou doente, já tenho ido aos médicos, o médico ou os médicos, mas se há ali uma pessoa que acredita, digo para impor as mãos a mim. Como um dizia, não que eu sou parvo. Até acredito na cura natural e acredito também na cura espiritual, na ajuda natural e na ajuda espiritual. Deus só cura problemas espirituais, doenças espirituais e naturais também. Porão as mãos sobre os enfermos, até arranjam umas mãos. Não é umas luvas, é umas mãos. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós somos chamados para pôr as mãos nos enfermos. Eu já falei este exemplo que vou falar no outro domingo que falei. Visitei um amigo de uma indústria, estava lá a visitá-lo para fazer negócio e disse, amigo Jorge, como é que está? Ele disse, eu não estou bem. Está tudo bem? Não está. Ele disse assim, não está tudo bem, não está. E eu pensei, alguma coisa que ele não está a usar corretamente, algum produto, alguma coisa técnica. Não estou bem, tenho a minha tensão arterial descontrolada, não estou bem, e não sei o quê, tenho medo de conduzir e tal. Era uma boa altura para eu usar as minhas mãos. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Orei por ele em nome de Jesus, pus as minhas mãos, não foi as suas, foi as minhas mãos, sobre a sua cabeça, sobre o seu peito, e eu ordenei, não chorei, ordenei em nome de Jesus que a tensão arterial se normalizasse e se equilibrasse, 12.5, 7.3. Pai, em nome de Jesus, eu falo que a tensão arterial do amigo Jorge está normalizada e equilibrada em nome do Senhor Jesus Cristo. E dali a bocadinho ele mediu a tensão e já estava muito melhor. Glória a Deus. E conforme eu disse na outra semana, eu nunca costumo telefonar nem perguntar às pessoas como é que as pessoas se sentem. Com muitas pessoas, com a pessoa que pergunta como é que se sente, falam de problemas, falam disto, falam daquilo, e é só sai load. Dizer, estou a passar isto, mas acredito, Deus ajuda-me e acredito pela fé, estou a recuperar, não ponho uma atitude de fé. E eu disse, amigo Jorge, mandei-lhe uma mensagem no WhatsApp, como é que se sente? E ele disse, amigo João, já me sinto muito melhor. E eu, glória a Deus. Digo comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Porão as mãos sobre os enfermos, você usa as mãos, para que as mãos não ganham ferrugem. E aqui é um segredo para nós. A gente põe as mãos sobre os enfermos, o poder de Deus sai através das nossas mãos e nós também usufruímos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Crer. Então, crer é importante. Marcos 11, 22 e 23. Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer é acreditar,
crer que se fará aquilo que diz, tudo o que pedirdes, tudo o que pedir orando, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. E a Marcos 11:24 diz: por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, crede é o segredo. No outro dia, para um sítio ali em Faro, que normalmente nunca há estacionamento. E eu me lembrei, ou melhor, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar da palavra de Deus. Tudo o que pedirdes orando, crede é acreditar. Acreditar é uma decisão, mas eu não sinto. Mas eu decido acreditar. Crede que recebeste e tê-lo-eis. Pai, em nome de Jesus, eu te passo aqui um lugar e eu creio que recebo. Amém. Antes de ver. E a minha amante disse, não há aqui lugares. Não há aqui nenhum lugar. E fui andando, um lugar do lado direito. Disse, epá, mas como é que está aqui um lugar? E depois vi outro lugar do lado esquerdo. E a minha amante disse logo, isso calhou porque é gosto. Logo a amante disse que não havia lugares. E depois de haver dois, a amante disse logo, isso calhou porque agora é gosto. E eu disse, glória a Deus, que já tenho um lugar, Deus suprir as minhas necessidades. No outro dia, ia para Lolé, na rua Charles Bonnet e ali anexa, normalmente também não há lugar. Mas a Bíblia diz, por isso vos digo tudo o que pedirdes orando, crede, acreditar, que recebeste, sem ver, e tê-lo-eis. Pai, eu te passo aqui um lugar em nome de Jesus. Dei a volta do quarteirão, não havia nenhum lugar. E o diabo disse à minha mãe, não funciona. E eu fui dar outra volta, o homem de Deus, o Elias, orou 7 vezes e apareceu uma pequenina nuvem. E eu dei a segunda volta e um lugar. E a minha mãe disse, mas está aqui em par de uma garagem. Mas eu olhei com atenção, não estava ali nenhuma garagem. E eu disse, glória a Deus, Deus supria a minha necessidade, ou as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus. E sabe uma coisa, a gente deve pedir, acreditar e vamos ver. Às vezes pessoas não têm porque não pedem. E sabe que a Bíblia diz em Tiago 4:2? No outro dia gastaste mais um dinheiro extra no carro, numa bateria. Então pede a Deus e Deus dá esse dinheiro. A sério, Deus está lá dinheiro no bolso e está à espera que a gente passe para Ele dar. Nem é pedir para ver se dá, para ver se Deus está lá a disponibilidade e Deus faz as contas. Ora, dê 100 euros a um, 100 euros a outro, 2.000. Este mês já não tenho orçamento, já não há reforma, como o governo anda a dizer. Mas eu ordeno toda a corrupção caia por terra e que a economia cresça e que o dinheiro da segurança social entre em nome de Jesus, que os corruptos e vigaristas sejam desmantelados, sejam descobertos, sejam apanhados, restituam tudo aquilo que roubaram e mais, em nome de Jesus, porque há dinheiro suficiente para dirigir a nossa nação. Toda a corrupção em qualquer polícia, GNR, PSP, polícia judiciária, em toda e qualquer outra entidade venha ao de cima e seja removida em nome de Jesus. Há pessoas que pensam que estão num cargo público, que nunca são apanhados, mas tudo vem ao de cima. A gente está orando para o nosso país e toda e qualquer corrupção vem ao de cima, é desmascarada em nome de Jesus. E antes tinham receio de investigar este e aquele, que os jornalistas já andam a investigar, outros partidos já andam a investigar, então a corrupção vai ao cima e que seja desmascarada. E oramos para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada em nome de Jesus. Voltando outra vez, Tiago 4:2 diz assim, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos. Pessoas só alimentam a cobiça, a inveja, a cobiça, tudo mais, e nada tendes e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, outros lutam, outros é inveja, mas ainda deve usar a nossa vida, a nossa força para isso. E nada tendes porque nada pedis. Tu usas a sua força não para a cobiça, não para invejar, não para andar em guerras, mas usa a sua força para se ligar a Deus. Fale com Deus. Não tendes porque não pedis. A sério, diz em Tiago, capítulo 4, versículo 2, na última parte. E não tendes porque nada pedis. E eu, como uma criança,
começa a pedir coisas a Deus. Deus gosta de ser incomodado. Gosta que a gente lhe passe coisas. Não tendes porque não pedis. Tudo o que pedirdes orando, credo que recebeste e tê-lo-eis. Acredita que recebeste e vai vê-lo. E de onde é que vai? Não sei. Nem que Deus os anjos, troca as voltas, faça ali, faça acolá. Deus é o nosso Deus. E segundo aquilo que você e eu declaramos e acreditamos, que Ele, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, a cada dia, a cada momento, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus. E ao meditar nestas coisas de crer, de acreditar, li no outro dia em Judas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Não quero lembrar-vos como que a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A Bíblia diz isso, diz em Judas, capítulo 1, versículo 5. Deus destruiu, ou melhor falando, eles se destruíram eles próprios porque não creram. A tu crer naquilo que Deus diz, parece que é muito importante. Glória a Deus. O crer traz a unção de Deus, traz a presença de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Glória a Deus. Crer é uma decisão. E diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Nos quais o Deus deste século, ó Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não creem. Cura divina não é para hoje, mas doença é para hoje. Nos quais o Deus deste século, e Deus com letra pequena, cegou os entendimentos dos incrédulos. Havia o diabo goza com as pessoas, traz doença, traz enfermidade, e depois cristãos, em lugar de dizer o que Deus diz, dizem o que o mundo diz. Deus não cura hoje e o diabo fica a esfregar as mãos. Deus não abençoa financeiramente e o diabo fica a esfregar as mãos e a rir das pessoas. A rir da humanidade. A rir daquilo que Jesus fez. Mas Jesus deu a vida por nós para que a gente tenha vida e vida com abundância. E vou-lhe dizer uma coisa, você não ouviu isso em muitos sítios. Pastores a pregar é uma lástima. Só pregam de tribulações e de aflições. E de problemas e de cabelos e de cortes e disto e daquilo e de pecados e mais não sei o quê. Em lugar de pregar a palavra de Deus. Em lugar de pregar a fé. Em lugar de pregar aquilo que Deus diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Dos que não creem, para que não lhe resplandeça a luz. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Já viu? O crer. Crer é muito importante. Quem crer, crer naquilo que Jesus diz. E aqui entra o versículo bíblico da Karina, que a Karina me roubou há bocado, mas não digo a ninguém. 2 Coríntios 4, 13 a 14. Portanto, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, não é criu, cri, não é o gri, é cri é acreditei. Cri, por isso falei. Acreditei, por isso falei. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Mas vem-me encomenda no correio lá e diz assim, é uma dor aqui nas costas. Recebes aqui e depois, se veres que não é para ti, devolves. Criei, por isso falei. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Ontem apareceu uma dor nas costas, um bocado. O diabo a trazer-me encomenda para eu aceitar. E eu declarei, verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. E as minhas dores Jesus levou sobre si. Olha que a saúde é tão importante. Conforme eu disse no início da mensagem, um senhor no calçadão a falar que outro tinha tido um AVC, outro na cadeira de rodas. É muito importante a saúde. Para isso há de ver quase todas as reuniões eu falo sobre cura divina.
Todas as reuniões eu falo sobre saúde. Saúde é muito importante. A unção de Deus é muito importante. O crer em Deus é muito importante. É muito, muito, muito importante. Muito importante. Muito, muito importante. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. E as minhas dores Jesus levou sobre si. Glória a Deus. Sabe, o diabo no outro dia disse-me assim: então tu tens 60 anos, vais comprar ténis de atletismo de competição? O diabo falou à minha: olha que tu já tens 60 anos. E aí depois desliguei daquilo e comprei 3 pares de ténis. Um para treino, outro para competição e outro para a pista, glória a Deus. Porque no fundo tem 30 anos. 30 anos. Deus renova as minhas forças. Não tenho tempo para estar enfermo. E um pastor uma vez pregava na igreja, um pastor de entusiasmo, de fé: irmãos, o domingo não pode morrer. Os irmãos todos contentes, aleluia, o domingo não pode morrer porque é dia de reunião. Então ninguém podia morrer o domingo. Glória a Deus. Me vejo um irmão que disse à filha e lá aos netos: hoje não vou à igreja. Então não vais porquê? Pai, costumas sempre ir, não sei o quê. Vestiu-se todo bem. Então, mas já estás aqui todo vestido, fizeste a barba, meteste o perfume, estás aí todo bonito, vamos. Não, hoje não vou. Hoje não vou porque o Senhor Jesus vai-me buscar às 9h15. E a filha pensa: meu pai tem um parafuso hoje um bocadinho desapertado. Então ficou lá com alguém em casa. Ele estava sentado no sofá. Olhou por longe, estava quase 9h15. Chegou às 9h15 e disse: olha, Jesus está lá, vem buscar. Ela olhou, não viu nada. A pessoa que estava lá. E ele partiu. Sem doença, sem nenhuma enfermidade. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, já viu? E moído por causa das minhas iniquidades. Na Igreja Católica, em dezembro, está lá um bonequinho, um beijinho, menino Jesus. Eu já fui incrédulo. Já andei com a cegueira espiritual, mas hoje abri os olhos. Como é que um menino, um bonequinho pode ajudar as outras pessoas? Já viu o diabo a tentar tirar a força de Jesus. E moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe? Você tem que respeitar as outras pessoas. Não, o que você está a querer dizer é que eu tenho que aceitar o que os outros dizem, mas não aceito. A minha missão não é aceitar o que os outros dizem. A minha missão é falar de Jesus. Falar que Jesus é o único caminho, a verdade e também a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Mas eu sou doutor. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Mas eu sou advogado. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E, aliás, como advogado, Jesus é o nosso advogado também, que intercede o Pai a nosso favor. Há pessoas que têm os olhos baços, os olhos duros. A visão está-se a degradar. Eu falo vida sobre os seus olhos, sobre a sua visão, em nome de Jesus. Às vezes os meus olhos ficam mais cansados. Ponho as mãos sobre os meus olhos em nome de Jesus e falo vida sobre os meus olhos em nome de Jesus. Temos o mesmo espírito de fé. Criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Falamos o que Deus diz. Declaramos o que Deus diz. Isaías 55, 10 e 11. Porquê? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador. E no outro dia, quando meditava nisto, eu pensei, ou melhor, Deus me deu o entendimento que eu sou um semeador. Agora estou a semear. Daqui a bocadinho também vamos semear o nosso dinheiro. A nossa vida, quando oramos, somos um semeador. E dar semente ao semeador.
Deus nos chamou para nós sermos um semeador e pão ao que come. O que é pão ao que come? Deus nos dá as coisas também para nós usufruirmos. Que há pessoas que têm dinheiro, não compram uma roupa boa, não vão a um restaurante comer, não fazem nada disso. Deus dá o pão e guarda o pão e depois chega a determinado o pão aborrece. Porque Deus dá a semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Jesus falou isso, eu falo isso e você pode e deve também falar. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia sem nada. Foste ali, não trouxeste nada dentro do saco, foste às compras, não trouxeste nada. O saco não vem vazio. Não volta para mim vazio, mas vem com o saco cheio. Antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que vê. Se falou de doenças, traz o saco cheio de doenças. Problemas não se conseguem resolver, a pessoa abre o saco, só problemas não se conseguem resolver. Mas se falou de cura divina, traz ali blocos de cura divina. Falou de saúde, traz saúde. Fala de prosperidade financeira, traz o saco cheio de prosperidade. E você usufrui toda a sua casa. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tira do meio de nós as enfermidades. Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Estou quase a terminar, falta só uma hora. Só uma hora. Calma. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se é uma condição. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós e habita em nós, e devemos cultivar essa presença orando, buscando Deus, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, que é o Espírito Santo, também vivificará os vossos corpos mortais. Eu declaro, obrigado, Senhor. Está restaurando cada célula, cada órgão, cada tecido do meu corpo, em nome de Jesus. Das minhas pernas, dos meus pés, eu vou falando órgão a órgão, membro, das minhas pernas, dos meus pulmões, do meu cérebro, da minha próstata, das minhas ancas, dos meus ouvidos, dos meus olhos. Receba a vida. Sabe que a vida pode estar e a água está à nossa disposição. A gente tem que abrir o nosso coração para receber. Receber, crer e receber. Receber a água viva. Pessoas estão numa reunião e não recebem. E agora estou a pregar e estou a receber. Receber vida, receber saúde, vivificará os vossos corpos. Então a presença do Espírito Santo de Deus está a vivificar o meu corpo. Você deve orar e receber agora. Receber. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, e habita, se você já recebeu Jesus, aquele que dos mortos, as pessoas pela câmara podem receber cura. Há aqui uma unção de Deus. Mas a gente tem que se abrir para receber. Receber. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Todas as minhas células, todos os meus órgãos. Fala-te unção sobre os meus braços, sobre os meus pulmões, sobre os meus cotovelos, sobre todo o meu ser, em nome de Jesus. Toda a tendinite está seca desde a raiz, em nome de Jesus. Os músculos das minhas pernas estão revigorados, em nome de Jesus. E toco o telemóvel e você se distrai da oração. Não é tempo de você estar a atender o telemóvel no Facebook. É tempo de estar com Deus. É tempo de estar com Deus. Há pessoas que estão a ter comunhão com Deus, distrai-se com telemóveis e outras coisas. É isso que Deus está-me a dizer. É como se ver um telemóvel a tocar. Desligue-se do telemóvel. Mas pode ser minha amiga e pode ser... Esqueça isso.
Se você morrer, atende o telemóvel. Então, você está morto para o mundo agora. Está com Jesus. Está com Jesus. Está morto para os amigos, para as paixões. Está com Jesus. Está com Jesus. Está com Jesus. Não está com mais ninguém. Não atende ninguém. Não pensa ninguém. Não pensa no marido. Não pensa na esposa. Não pensa nos filhos. Não pensa no gato. Não pensa em nada. Por isso, às vezes, é bom a pessoa fazer um jejum. Desintoxicação espiritual e estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, Ele está-me guiando, Ele está-me ungindo, está ungindo a minha boca, o meu ser, estou usufruindo da unção de Deus. E Deus está curando. Há pessoas com problemas nos intestinos. Problemas nos intestinos, inflamações, infecções. Abra o seu coração e receba a vida de Deus. Jesus está curando. Temos que colaborar com o Espírito Santo. Creia, 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 creia e receba. Creia e receba em nome de Jesus. Crer, 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 crer naquilo que Deus diz. Afaste-se da incredulidade. Se você quer viver mais sobre a terra, com vida, com saúde, afaste-se da incredulidade das pessoas incrédulas. Das pessoas incrédulas. Cheiram mal, cheira pior do que o peixe podre. Afaste-se de pessoas incrédulas. Creia em Jesus. E o Espírito Santo se maravilha quando nós cremos naquilo que Deus diz. Afaste-se de teólogos, pessoas que dizem que cura não é para hoje. Fuja desses lugares. Fuja dessas pessoas a 7 pés. Fuja desses lugares, fuja dessas pessoas. Cheira pior que o tabaco. A pessoa está ao pé de tabaco, cheira na roupa, é um cheiro desgraçado que a 10, 15 metros cheira a incredulidade dentro da cheiro. Podem não falar de incredulidade, mas quando falam, nas palavras dele vem incredulidade. Podem não dizer nada negativo, mas afaste-se dos incrédulos. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos tomar a Santa Ceia. E a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E ontem estava a correr e Deus me fez lembrar que Deus, porque ama as pessoas, você nunca ouviu isto, as pessoas que estão comigo já ouviram, por isso é que as pessoas têm que morrer. O quê? Deus ama as pessoas, é por isso que as pessoas têm que morrer. Eu vou explicar outra vez. Deus ama as pessoas, por isso é que as pessoas têm que morrer. Imagine você ter um filho pequeno. O filho tem ali a fralda, está todo confortável, mas a fralda já tem xixi e cocô, para ele está tudo bem. Você tira-lhe a fralda, lava o rabioche, o pirilau e a loló, lava ali com a aguinha, mete um creme ao pó de talco, põe uma fralda nova, impecável. Claro que Deus não nos vai pôr a fralda nova, mas o nosso corpo é corruptível, a nossa carne tem pecado, a nossa carne falha. Então, Deus ama a humanidade, por isso é que o homem tem que morrer uma vez. Diz já o homem está ordenado morrer uma vez. Diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Então, quando a pessoa morre e tem Jesus, Deus depois lhe dá um casaco novo, um fato novo, um fato incorruptível. Podemos andar à velocidade da luz, não há doença nem enfermidade. Então, se todas as pessoas compreendessem isso, todas as pessoas desejavam morrer. Mas morrer com Cristo, depois de cumprir a sua missão. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo, vive para Cristo. E morrer é ganho. Ganha, então a pessoa vai para debaixo da terra. Vai para debaixo da terra o corpinho, meu amigo. O espírito e a alma são eternos com Deus. A decisão é aqui na terra. E depois faz-se uma rasa para os mortos, faz o quê? Se você não se arrepende aqui na terra, não convida Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, desculpa a expressão, está lixado. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E deixe-se
estreitas, abra o seu coração e convide Jesus a entrar na sua vida. Não tem tempo de ser simpático, é tempo da gente se arrepender e convidar Jesus a entrar no nosso coração. Nós andamos por fé e não por vistas. Então, se ainda não fez já esta oração, hoje é o tempo. Aos evangélicos dizem, irmão, tem que arrepender-se, convidar Jesus a entrar na sua vida. Hoje pode vir um caminhão. Dizia que podia vir um caminhão e o caminhão atropelava. A gente não faz fé. Pode vir um caminhão, pode vir uma abelha, pode ser o dia de partir, qualquer coisa, mas ainda vive com medo, vivemos com fé. Então convidamos Jesus a entrar no coração, não com medo do caminhão, mas para viver eternamente com Deus. Vinha um caminhão e um porradão. Ou tinha que ser logo de um caminhão. Não podia ser de uma motoreta, não nada, não é, Karina? Tinha que ser logo um caminhão. Glória a Deus. Não é, Isabel? É para ficar logo mesmo. Para ficar logo bem passado a ferro. Ficava logo despachado. Vinha um caminhão de tiro dos grandes. Pronto, assim ficava uma outra pessoa. Ainda não estava morto. Passava logo o caminhão. Um evangélico ali com o caminhão. Punha logo a fé para passar um caminhão. A gente põe a fé para as pessoas entregarem a vida a Jesus. Diga com fé estas palavras. Ó Deus, eu acredito em Jesus. Até podem ajudar também. Diga comigo, ó Deus, eu acredito em Jesus. Eu te peço perdão dos meus pecados e das minhas falhas. E eu convido o Senhor Jesus. Oh, o Senhor Jesus. Diga comigo, eu convido o Senhor Jesus a entrar na minha vida e no meu coração. Amém. Sabe, você diz, e Deus ouve, e Deus entra na sua vida. Diz, olha, tu estás na religião errada. Foi o que eu disse no outro dia, lá um falso testemunho de Jeová. Sempre dói a qualquer um de nós dizer que está errado e confrontar a pessoa, você está errado, dói. A mim dói, a qualquer pessoa dói. Mas fazer a oração, que abre o coração para Deus. Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, nem pode ver, nem entrar, nem compreender o reino dos céus. Eles precisam de se arrepender, convidar Jesus a entrar na vida e no coração. E agora, mais uma vez, alguém me traga a Santa Ceia. E porquê que tomamos a Santa Ceia todos os domingos? Mas porquê todos os domingos? Isso é religioso. Religioso é você chegar aqui, não tenhas medo de aparecer na câmara, que isso não faz mal. Religioso é aquelas pessoas que não tomam. Glória a Deus. Até podes ir, glória a Deus. Onde é que está o copinho? Eu tenho que sempre beber neste copinho, está a ver? Tem aqui uma asinha, aqui um bocadinho de pão. Glória a Deus. Não é quantidade de vinho, é a fé. Pode beber mais um bocadinho, que é uma vez numa igreja, só ali um bocadinho no fundo. Disse, irmãos, o copo. Então, mas o que é isto? Se algum tomar a Santa Ceia aqui, para poupar. Poupar o quê? Não poupa nada. Encha-me o copo, se faz favor. Este irmão gosta do copo cheio. Então, você gosta do copo vazio, bebe o copo vazio. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo também teve a revelação da Santa Ceia. Eu também tenho a revelação e entendimento da Santa Ceia. Diz assim. Ele diz assim em 1 Coríntios 11, 23 e 31. Porque eu recebi do Senhor. Espera aí. Não venham com conversas. Como é que ele recebeu do Senhor se ele não teve com o Senhor? Então, telefonou para Jesus. Jesus mandou-lhe um e-mail, falou com ele. O Espírito de Jesus falou com ele. O mesmo Espírito Santo que falou com Jesus, falou com o apóstolo Paulo. O quê? Ele diz, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, quando a gente às vezes é traído, desenganado, toma pão também. Quando a pessoa está enferma, toma pão. Quando a pessoa quer anunciar a morte de Jesus, quer se restaurar espiritualmente, toma pão. Tomou pão. E tendo dado graças é gratidão, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, mas isto é o meu corpo. Então, mas isto não é pão. É pão, mas simboliza o corpo de Jesus. Vamos tomar. Isto é o meu corpo, disse Jesus. Deixa-me só mastigar. A tia Santa Ceia pode-se mastigar o pão? Pode. E a hóstia? Aqui na sirva hóstia, pergunto lá ao padre. Mas a Bíblia não diz para tomar hóstia.
engole-se inteira a hóstia. Pá, mas eu não sei nada disso. Deus não nos chamou para ensinar lá os preceitos da Igreja Católica. Chamou para ensinar a Bíblia. E o partido disse: tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto a memória de mim. Às vezes querem que é da informação técnica de outros produtos de outras empresas. Eu não dou. Eu não sou chamado para isso. Eu não sou chamado para ensinar os preceitos da Igreja Católica ou de outra qualquer igreja, mas daquilo onde Deus me chamou para ensinar. Aquilo que é errado, digo que está errado, mas não ante lá nos preceitos dele. E as missas, disse está errada, faz-te disso. A idolatria está errada, faz-te isso que a Bíblia diz. Fazer isto é memória de mim. Então, já a lembrar de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Então, está aqui o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Uma nova aliança que Deus fez connosco. Uma nova promessa, uma nova aliança. Vamos beber a nova aliança. Glória a Deus. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes a memória de mim. Para quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas o diabo também quis turpar. Jesus morreu. Então põe Jesus numa cruz. Morreu, levou os meus pecados e os seus, mas ressuscitou. Está à direita do Pai. Até que venha. Jesus não vai vir a segunda vez. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Deixe de conversas. Então, quando a gente toma a Santa Ceia, evita que a gente esteja fraco. Sinto-me abatido, toma a Santa Ceia. Evita que esteja doente ou que tenha morte prematura. O que é morte prematura antes do tempo? A pessoa diz: quer morrer. Então, mas morra já. Semeia primeiro os dízimos e depois logo morre. Faça o testamento. A morte até que venha. Glória a Deus. Então, agora vamos falar uma palavra acerca de finanças. Glória a Deus. Isabel agarra nos copos ali bem com a mão para não deixar aqui os copos. E vamos falar uma palavra acerca de finanças. Já vi esta gravata, estou a ver. Muitas vezes estragaste, coincide aqui com o pano que a gente tem aqui. Glória a Deus. Então os panos digitais, mas ainda não tenho esses, que mudam as coisas atrás. E depois há uns passarinhos, umas gaivotas e tudo a coisa, ouve-se mar, acho bonito, mas depois distrai um bocadinho as pessoas e então não estou ainda virado para aí, glória a Deus. Mas vamos falar uma palavra acerca de finanças. Em 3 de João 2 diz: amados, este vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Já viu? Deus quer que a gente tenha saúde. Se a pessoa não tiver saúde também é mais difícil de trabalhar. Diz: este vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as nossas necessidades. Todas minhas, todas as tuas. O dinheiro que gastaste extra, todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Um pastor dizia: Deus cura a todos vocês, mas a mim também. Então a gente põe a fé para os irmãos e para nós. Olhai também por vós e por todo o rebanho. Olhai por nós, temos que olhar por nós. Há outro não se panteou e você panteou-se. O outro não arrumou o quarto e você arrumou. O outro não engraxou os sapatos. Eu engraxei. Já viu? Eu engraxo os sapatos, são meus. Os meus sapatos às vezes ficam cheios de terra. Eu limpo os sapatos com um toalhete, guardo e arrumo. Porque foi os sapatos que Jesus me deu. Fica mal andar com os sapatos todos sujos. Somos filhos do rei. Já viu um príncipe andar com os sapatos todos sujos? Pessoas às vezes trabalham na construção, vão para o escritório com as botas cheias de terra, cheias de lama, e vão para o restaurante e vão para tudo. Uma vez entra na Sport Zone um rapaz atleta com os sapatos cheios de lama e tudo. E eu tenho confiança com ele, mesmo que não tivesse, dizia: então escuta lá, então, mas vens para aqui com os sapatos todos cheios de lama e tudo. As pessoas não diziam nada lá. Estive a correr no ludo. Tiveste a correr no ludo do quê? Tiveste a correr no ludo, mas não é para vir para aqui para dentro da loja com os sapatos cheios de terra.
Vá lá limpar os sapatos. Pois já vens. Disse ele, claro que disse. Então porque é que nem de dizer? A gente também tem que cuidar nas coisas. Não é trazer os sapatos também cheios de terra para casa. Então, mas o que é isso? Vá para a praia sacudir a areia lá. A gente tem que cuidar nas nossas coisas. Já há pessoas que não gostam que lhe digam nada. Então, se não gosta que diga nada, arranja-se casa. Não gosta que o patrão não que lhe diga alguma coisa. Não gosta que o patrão diga nada. Então vá para o outro lado. A gente tem, o patrão, o líder, tem que dizer alguma coisa. Mas pronto. Deus promete suprir as nossas necessidades e corrigir também. Se não tem ninguém que nos diz nada, então, mas o que é isso? Somos bastardos. E a gente, para corrigir os outros, também temos que nos corrigir a nós, líderes. Glória a Deus. Pintamos, vamos ver, ali não está tão bem. Dá um retoque ali. Epá, pintei, mas não está bem. Supervisionar o nosso trabalho. Se estamos sempre à espera que alguém veja, ninguém me diz para limpar os sapatos. Eu limpo os meus sapatos. Ninguém me diz para semear. Eu sei que tenho que semear. Não semeia porque o outro semeia com fé e com entendimento. Em 2 Coríntios 8:9 diz, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu li isto para mim, que sendo rico, e Jesus quando andou na terra era rico. Olha, tinha uns sapatos bonitos, tinha um fato bonito, de tal maneira que quando Jesus morreu quiseram tirar sorte, a ver quem é que ganhava o fato de Jesus. Tinha boa roupa, alimentava 12 discípulos, era uma pessoa próspera. Um dia foi pregar num sítio 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou. Oh, disse, é tão bom andar com Jesus. Jesus foi a uma festa, acabou-se o vinho. A Maria disse, olha, façam tudo quanto Jesus disser. E Jesus transformou a água em vinho. Oh, é tão bom Jesus. Já viu? Então Jesus está sempre pronto a ajudar. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, já viu? Era rico. Jesus um dia foi numa cidade e eu num Mercedes do último modelo, que era o que havia lá na altura. Um burro de 2 orelhas. Um burro que ninguém tinha montado. Se queria virar para a esquerda, puxava assim a orelha do burro para a esquerda. Se queria virar para a direita, fazia assim. Se queria que o burro corresse mais rápido, calcava assim. E o burro corria. Já havia um burro que ninguém tinha montado. E as pessoas receberam lá Jesus lá na cidade com palmas. Então, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico. Então, se quer ser como Jesus, Jesus já era rico. Por amor de mim se fez pobre na cruz, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Não é o que a Bíblia diz. E alguém diz, espiritualmente, também. Mas que você tenha muitas necessidades financeiras. Não. Financeiramente também. E alguns têm receio de falar de finanças. Irmão, agora vamos fazer uma coleta. O que é isso, uma coleta? Eu não sei bem o que é. É uma oferta. Mas dá-se assim, não se fala disso, porque para as pessoas não se escandalizarem, porque vem um homem novo à igreja, um homem de negócios, e depois isto dar dízimos para Deus, dar ofertas e tal. Mas ele não se escandaliza quando se calhar vai lá as meninas. Ele não se escandaliza de ficar a dever a alguém, mas se calhar escandaliza-se de falar de dízimos. Então, meu amigo, não tenha receio de falar de dízimos e de ofertas. Porque Deus honra sempre a sua palavra. E a palavra não volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. Provérbios 11, 24 e 25. Alguns já que se espalham. Espalhar fala acerca de semear. O homem lá em Massafrim, quando semeava o trigo, agarrava e espalhava. Primeiro lavrava, espalhava o trigo, espalhava. Alguns já que espalham semear, ainda se lhes acrescenta mais. Passado um tempo tinha uma colheita. Era só umas arvinhas a nascer, milhares de arvinhas, era o trigo e depois passado um tempo tinha a colheita. Ainda se lhe acrescenta mais, colheita. E outros retêm mais do que é justo, é para a sua parte, que a gente não deve reter aquilo que não é nosso. Os dízimos pertencem a Deus, as ofertas pertencem a Deus. Se a gente deve alguma coisa a alguém, paga em nome de Jesus. A alma generosa fala acerca de dar. Havia uma senhora em Massafrim que se chamava Generosa. Generosa é um bom nome, é uma pessoa que dá, é uma pessoa que se abre para dar. A alma generosa é engordará. Engordará fala acerca de receber, receber. Diga comigo, receber, receber. Diz que a alma generosa engordará. E o que regar, regar fala acerca de semear. Então bem será regado, glória a Deus. Então vamos semear com fé e com entendimento. Para terminar,
Salmo 126 diz assim: aquele que leva a sua preciosa semente andando e chorando, como lá a senhora, a viúva de Sarepta, levou a semente, a farinha na panela e o azeite e ia andando e chorando. Ai, que desgraça! Agora ter que dar o homem de Deus na mental, assim, mas desgraça, também isto é um homem de Deus, vamos para aqui me sacar o dinheiro. Ouça bem o cenário, não havia lá mais comida. Deus não disse para semear o dízimo, disse para semear tudo. Era tudo o que ela tinha. Olha, só tenho aqui um bocadinho de farinha numa panela, um pouco de azeite. Eu vou preparar para o meu filho, vamos comer. E depois não temos mais nada, morrer. O que ela falou positivo só foi comer, comer. Comida, comida. O homem de Deus disse, olha, não temas, faz primeiro para mim. Que o homem de Deus é este, diz para semear os dízimos, as pessoas têm dificuldades, é reforma, é isto, é aquilo. Ela trouxe o bolo, fez o bolo, o homem de Deus estava à espera, agarrou, comeu o bolo, estava lá o Joel, estava a Karina, estava a Isabel, estava eu também, estava a filmar com a câmera. A mulher, lá a viúva de Sarepta, olhava assim para ela, e o miúdo fazia... Comeu. E a manta dizia, mas isto é mesmo o homem de Deus? Que homem de Deus é este? Não ajuda os pobres, necessitados, isto é uma vigarice todo o tamanho. Ele comeu. Aleluia! Assim diz o Senhor Deus de Israel, pois esteja a barriga cheia. É como quando eu fui para a Ilha da Madeira, o meu carro tirava-se a chave de ignição, continuava a trabalhar, eu estava muito chateado. E depois falei lá ao pastor de lá. A minha carne não está bom e não sei o que. Ele disse, Deus vai suprir a sua necessidade. E a minha mãe disse assim, pois é fácil falar porque tu tens um carro novo, não é? Um carro novo é fácil falar. O Joel tirava a chave de ignição, o carro continuava a trabalhar. E eu estava muito perturbado, até queria que tivesse jogado quando o carro veio do continente, ou seja, de Lisboa para a Ilha da Madeira. Meu desejo é que o meu carro tivesse caído do barco e enfiado na água para ver se o seguro me dava alguma coisa, mas não deu. Eu andava lá com o carro e o pastor dizia, Deus vai suprir a necessidade. Pois, e eu pensei, pois, é fácil falar, tens um Ford Focus novo, é fácil dizer isso. Mas Deus um dia me disse para semear em tempo de fome, quase todo o dinheiro que tinha na conta, glória a Deus. Já tinha semeado os dízimos e ofertas, Deus disse semeia, e depois tinha os filhos para sustentar e tudo. Semeia, isto de ser guiado por Deus, semeia. E eu semeei, e semeei no domingo e na segunda-feira, Deus me deu o suficiente para comprar um carro novo em nome de Jesus. Então, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, sobre todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. O que leva a sua preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. A gente está alegre quando as coisas correm bem, ninguém está alegre quando as coisas não estão bem, só se for parvo. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, a sua colheita. Então, glória a Deus. Está aqui uma unção de Deus. A gente vai semear com fé. Deus promete e supre as nossas necessidades. As pessoas lá do outro lado que creem, crer, semeiam com fé, temos lá o número da conta em nome de Jesus e semeiam com fé. Ele quer o meu dinheiro, semeia com fé e Deus multiplica, semeia com fé e Deus multiplica, semeia com fé no nome de Deus e Deus multiplica, glória a Deus. Em nome de Jesus. Podia-lhe dizer outras coisas aqui ao vivo. Que ao vivo dizia-lhe, se você semear e não funcionar, eu dou-lhe o dinheiro de volta, o dobro. Mas só aqui ao vivo, olhos nos olhos, não pela câmara. Glória a Deus. Vê se Deus funciona ou se não funciona. Glória a Deus. Então terminamos aqui em nome de Jesus. Há pessoas que Deus já tem tocado no coração para semear. Tem alguns vizinhos aqui de Lolé, você semeia. Pessoas que andam noutras igrejas, semeia com fé e Deus multiplica em nome de Jesus. Alguns já falaram mal de mim e depois pediram perdão a Deus, Deus ouviu.
Agora se mesmo a semente no homem de Deus. Como homem de Deus e como profeta, falo isso. E na sua semente falo que seja multiplicada 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes em nome de Jesus. E aqui nos despedimos. Desejamos uma boa semana, que é sempre em nome de Jesus. A minha cabeça diz, mas como é que vai ser? Não sei como é que vai ser, mas Deus supre as nossas necessidades e declaramos uma boa semana em nome de Jesus. Então, um bem-aja, um beijinho, um abraço a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.